Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. 7 horas da manhã em ponto do dia 24 de junho de 2026. Já estamos acabando o mês de junho. Então, daqui a mais 5 dias nós teremos, se bem que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Daqui a 4 dias nós teremos o meiozinho do ano, né? Chegaremos ao meiozinho do ano, num inverno muito esquisito, né? Que trouxe chuva e frio aqui para o sul do país. E lá no hemisfério norte, onde é o contrário, onde é verão, uma onda de calor extremo, chamando a atenção das pessoas para a necessidade imperiosa de mitigar esses efeitos, de fazer o planeta andar no sentido de tentar encontrar uma solução para que a gente não torre no próximo verão, para que não morram 40 pessoas, como aconteceu até agora lá na França, onde gente em busca de alívio para a sensação de calor está se afogando em rios e lagos, sabe? Então, um desespero na Europa, o asfalto derretendo, pneu de caminhão derretendo, e tudo isso mostra para a gente o quanto nós estamos atrasados nessa luta para tentar reverter, pelo menos em parte, os efeitos daquilo que nós já provocamos na atmosfera com o acúmulo de gases estufa gerados pelo nosso conforto, pelo desenvolvimento humano, por tudo isso que a gente acha que é vantagem na vida contemporânea, mas que pode acabar sendo o determinante para o nosso sofrimento, para a nossa agonia durante muito tempo, né? Então, olha, preste atenção ao noticiário hoje, preste atenção a isso que você vai ver sobre essa onda de calor lá na França e pense que ainda não está formado de tudo o fenômeno do El Niño, que os climatologistas dizem que esse ano será abrasador e justamente aqui, olha, na nossa primavera e no nosso verão, né, que são os períodos mais quentes do ano aqui no hemisfério sul. Tirando isso, nós vamos falar muito hoje também sobre essa cruzada movida pelo ministro Gilmar Mendes, que não se cansa de falar mal do colega dele, do André Mendonça, sabe-se lá por que razão, mas nunca se viu uma cruzada tão intensa, uma cruzada assim, tão entusiasmada de um ministro do Supremo contra um colega, né, que tem autonomia e que o ministro Gilmar Mendes parece querer subordinar aos seus ditames éticos e morais e tudo mais, que são para lá de questionáveis, tá? Porque o ministro Gilmar Mendes é o homem dos lobbies do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, a Feira dos Lobbies, que é esse evento que ele faz lá em Lisboa, é uma feira de puro lobby, tá? Puro lobby. É um evento supostamente acadêmico, por quê? Porque a legislação brasileira e a lei orgânica da magistratura só permitem eventos de caráter educacional para ministros do Supremo Tribunal Federal e para qualquer magistrado. Mas na prática não é isso que acontece. Para lá vão empresários, lobistas, todo tipo de interessado em gente que quer influenciar ministros dos tribunais superiores e, enfim, quem mais se disponha a estar ali presente nessa atividade de lobby, né? Onde os magistrados muitas vezes se colocam como presas fáceis, como peixe no pesque pague, de todo tipo de pilantra que quer inventar um caminho intermediário para resolver algum problema judicial importante. Então esses são os assuntos. Hoje nós temos Brasil voltando a campo, né? Provavelmente o Neymar vai entrar aí, até porque o Ancelotti precisa justificar por que levou esse cara. E aí, outra vez, o ministro Gilmar Mendes, porque o filho dele, que é o dono do futebol brasileiro agora, andou dizendo aí que foi ele quem escalou o Neymar, então o Neymar vai precisar jogar alguma bola, né? O Ancelotti disse que ele está pronto, pode jogar 90 minutos. Você acredita nisso? Os memes estão comendo aí pela internet, tá? E nós tivemos a reexibição nessa rede que atualiza tudo, de um vídeo em que o candidato alternativo da extrema-direita, o Renan, aparece falando uma bobagem, sabe? Falando em estuprar uma pessoa que supostamente seria uma amiga dele. Daqui a pouco vocês vão ver. É inacreditável, tá? Então, esses são os nossos assuntos em destaque durante o dia de hoje. Uma quarta-feira chuvosa aqui para nós. E eu já vou começar chamando aqui os meus dois companheiros, o Alex e o Lula. Roda a vinheta para nós, Alex, por favor. Bom dia, meninos. Bom dia a todos, bom dia a nossa audiência, deixa o dedo no like e segue aqui as páginas do ICL. Vamos nessa, quartou com o jogo da seleção brasileira. Muito bom, quarto. Vamos ver se quartou bom direito. Dia, bom dia, Bom dia, Lu. né, pedindo passagem e não somos o goleiro congolês, o M-Passe, né, que ontem inscreveu o nome dele entre os craques da Copa embaixo das traves, né?
E era uma pretensão minha na infância, Alex, Fábio, eu sempre fui goleiro, e bom goleiro, né? Enquanto boleiro. Eu também fui, quando eu comecei a engordar, eu era atacante, comecei a ir pra trás porque eu não tinha muita mobilidade, mas eu acabei me aposentando como goleiro também. Isso significa que eles não jogavam nada, viu, gente? Porque o goleiro é aquele que não joga nada, o pessoal... Eu, por exemplo, nem goleiro fui, eu era juiz ou bandeirinha, de tão mal que eu jogava lá. Sabe que até hoje eu não consegui definir, porque eu sou canhoto nas mãos, né? Até hoje não consegui definir se eu sou destro ou se eu sou canhoto das pernas. Não sei. Vamos fazer um teste. Mas aqui, em outro momento a gente alonga esse papo aqui, porque eu vou contar para vocês ainda que, enquanto goleiro, eu treinei o Juninho Pernambucano a bater faltas e pênaltis, tá? E outra coisa, agarrei muita falta e muito pênalti batido por ele. Dada a nossa diferença de idade, né, ele é 4 ou 5 anos mais novo que eu, né, é claro que eu era o professor dele. Então depois eu conto essa história para vocês. O Lula falou o seguinte, ó, ensinei o Juninho Pernambucano a bater falta, agarrei muita bola, mas quantas não entraram? Quanta bola não passou por essa rede aí? E já barrei o Juninho Pernambucano no meu time, tá? Em pelada lá na praia de Casa Caiada, em Olinda, tá? Ô menino, deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes de começar aqui. Eu pedi pro Alex, pede pro Anderson botar aí o vídeo da África, dos africanos para mim, porque eu fiquei tão comovido ontem. A internet tá coalhada desses vídeos aí, e você sabe, né, o algoritmo, você vê uma coisa uma vez, e o algoritmo começa a jogar aquilo para você. Então eu tô recebendo vídeo de tudo quanto é lugar da África agora, que são homenagens que são feitas em Gana, no Sudão, em Moçambique, em Angola, principalmente nos países de língua portuguesa, onde eles estão numa febre pela seleção brasileira. Eu acho que eles não estão entendendo muito bem que não é o Brasil de 70, sabe? Vamos ver esse vídeo, depois eu vou fazer um comentário com vocês. Olha que coisa bonita, ó. Oração. Estamos a orar pelo Brasil. Que a seleção brasileira venha ganhar a Copa do Mundo. Que Deus fortaleça a seleção brasileira e nos garanta a vitória. Que o Senhor nos acompanhe nessa jornada. Que o Senhor faça segundo a sua vontade. Que Deus abençoe todo o povo brasileiro. Em nome de Jesus. Que traga prosperidade para a nossa seleção e para o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Vocês viram os pratinhos de comida ali de plástico do lado, né? É comovente ver essas cenas aí. E tudo isso foi intensificado, viu, Lula? A partir do movimento que aconteceu aqui no Brasil em prol do Vozinha, né? Porque, de repente, o Vozinha não era ninguém na internet, morava num país de 500 mil pessoas, e aí os brasileiros simpatizaram com ele. Tem 10 milhões de seguidores hoje, uma coisa impressionante, 15. né? 15 milhões já? Sim, pelo amor de Deus. E até surgiu aqui, olha, um meme ontem na internet, mostra aí, ó. Olha aí, ó, Vozinha contratado pelo Flamengo, sabia, Lula? Só que isso aí, ó, é fake, tá? Mas teve pessoas aqui, não irei falar nomes, que caiu nessa fake news. Então, é fake, olha aí a palavra fake aí, bem carimbada. Não, o Vozinha não está vindo para o Flamengo, tá bom? Pelo menos por enquanto. Agora, não mexam com os africanos, tá? Não mexam com os africanos porque eles são perigosos. Eu vou até pedir o Lula para explicar para a gente isso aqui, olha. Olha só o post que eu vi aqui no Instagram, ó. Insólito no Mundial. Antes da partida entre Gana e Inglaterra, Nana Kavu Bonsan, um dos bruxos mais famosos de Gana, lançou uma advertência que deu a volta ao mundo. O que é isso aqui, Lula? Funcionou a mandinga? Funcionou? Olha, a advertência dele é que ele tinha barrado espiritualmente o Harry Kane antes do jogo, né, de ontem.
da Inglaterra, e a Inglaterra foi barrada por Gana espiritualmente ontem. O Harry Kane não fez nada em campo. Na verdade, a única coisa que ele fez foi perder um gol feito, jogou muito mal, foi considerado por todos os críticos de futebol o pior em campo ontem, e a Inglaterra, que tinha jogado de maneira espetacular no primeiro jogo, ontem travou diante de Gana, ficou no 0-0 e gerou essa possibilidade da força espiritual, né, dos feiticeiros africanos, né, atuando em terras da América do Norte. Não é isso, Alex? Vamos entrar agora com a rodada de ontem, aproveitando que a gente já falou mal da Inglaterra, de Isso como mesmo. a Inglaterra jogou mal. Isso mesmo, a Inglaterra foi paralisada ali, não conseguiu fazer muito jus na defesa de Gana e ficou um jogo meio apático, 0-0, então eu acompanhei, me deu até um soninho porque a Inglaterra tentava tocar para um lado para o outro, porém sem muita mobilidade ali, tanto que as grandes chances da partida foi 2 chances para a Inglaterra e uma grande chance ali para a Gana, então foi uma pressão ali dos ingleses que não resultou muito, por isso que acabou o empate. Mas vamos nessa. Portugal ganhou de 5-0 do Uzbequistão e o meu papai Cris, que ontem eu estava muito feliz que ia ter jogo dele, se tornou o atleta português com maior quantidade de gols na Copa do Mundo, fez 10 gols com os 2 de ontem, ultrapassou o Eusébio, que em 1966 na Inglaterra marcou 9 gols, então ele se isola na artilharia ali portuguesa, e também Cristiano Ronaldo se tornou o atleta mais velho a marcar 2 gols numa partida de Copa do Mundo, foi algo muito bom. E agora na última rodada, Portugal vai enfrentar a Colômbia, que ontem a Colômbia tentou, e o goleiro de Congo pegou tudo. No finalzinho teve o gol do Daniel Munhoz, o lateral direito ali do Crystal Palace, e essa vitória da Colômbia fez a Colômbia ficar em primeiro colocado no grupo com 6 pontos. E o jogo que eu não assisti, vou ser sincero, Croácia e Panamá, a Croácia conseguiu fazer jus a seu favoritismo e ganhou da nossa equipe panamenha, então vamos nessa, porque hoje tem jogo da seleção. E o que você achou dessa rodada, Lula? Não, pois é, bem rápido aqui, o Cristiano Ronaldo também é o primeiro jogador a fazer gol em 6 edições de Copa do Mundo, né? Isso. Aos 41 anos, mostrou ontem uma forma espetacular em campo. Portugal jogou muito bem. A minha única crítica é ter feito o 5º gol já nos acréscimos, porque me ferrou mais uma vez no bolão. Eu tinha colocado 4-0. Rafael Leão marcou e acabou com o bolão. E a Colômbia, só um dado para a Colômbia. A Colômbia está afinada, como aliás vem dizendo o nosso grande Juca Kfouri, né? A Colômbia vai longe nessa Copa, a Colômbia está azeitada. Eu sempre passo um áudio, né? E aí, Juca, o que é que achamos, né? Juca, afinal, é o nosso grande craque de bola na imprensa brasileira. Isso mesmo, e a Colômbia tem um grande elenco, tem nomes ali como James Rodrigues, que não está mais no auge, tem também ali o John Arias, Richard Rios, tem um elenco muito bom, então é uma seleção que, além da seleção brasileira, eu estou torcendo para ir longe nessa Copa do Mundo. Vamos torcer para os nossos amigos colombianos. Ô, Alex, você tem aí o vídeo de um cachorrinho? Tem? Sim. Então, isso aqui eu vou usar para vocês. Eu estou adorando esses memes aí que estão na internet para fazer uma metáfora, né, dos jogadores de futebol da seleção brasileira. Esse não é da Dona Onça, aquela moça que a gente mostrou aqui outro dia, mas reflete bem o espírito do que vai acontecer, do que deve. Nunca se sabe se vai acontecer ou não hoje. Roda para nós aí, nós vamos ver agora a entrada do Neymar em campo, tá? Na visão do Instagram. Vai lá. Cheguei, Brasil. Ele vai E entrar aí, assim será mesmo. que vai ser assim, hein? Sim, lembrando que o Ancelotti ontem falou que ele vai jogar 15 minutos. Provavelmente ele vai entrar do jeito que o nosso amiguinho entrou ali em campo, Panuso. E aí, Lula? Olha, posso falar? Sim. Eu não gosto do Neymar. Acho que o Neymar vai entrar hoje. Acho que o Neymar vai jogar bem hoje. Ele vai entrar no final do jogo.
A Escócia estará cansada. O Ancelotti, eu tenho sempre falado aqui, o Ancelotti é um técnico de esquema tático. A Escócia não é nenhum grande time. A Escócia tem um único atacante. Vai jogar hoje com esse atacante avançado, tentando um erro da defesa brasileira, que precisa se concentrar. Nós já vimos nos 2 primeiros jogos, a nossa defesa está desentrosada. Espero que esse tempo de concentração tenha entrosado a defesa brasileira. Acho que ele deveria começar com o Luiz Henrique. Tenho esperança que seja o Luiz Henrique no lugar do Rafinha, mas acho que ele vai começar com o Ryan, que também é bom, vale, né? Agora, qual é a diferença que a gente precisa ter esse olhar para a seleção brasileira? A seleção brasileira é um time de transição rápida do meio-campo para o ataque, e o Ancelotti está tentando construir um ataque veloz. Tem conseguido isso com o Vinícius Júnior, né, que está fazendo uma Copa até aqui exemplar, espetacular, é o protagonista da seleção brasileira. Se o Neymar se encaixar nesse time, eu duvido que se encaixe, porque ele tem que mudar o chip da cabeça dele, saber que ele não é estrela individual e que ele é integrante de um conjunto, aí pode dar certo. E esse meme, Fábio, terá sido apenas um meme. É engraçado, é a cara do Neymar de hoje, mas eu espero que não aconteça. Vamos ver. O Neymar tem uma capacidade gigante de frustrar todo mundo que espera uma postura adulta dele, né? Ele tem sido muito contundente ao reincidir no seu comportamento infantil e na sua falta de profissionalismo. Vamos ver se o talento emerge agora, porque o Cristiano Ronaldo ontem ressuscitou, né? Sim. O Alex. Ontem mesmo ele falou que estavam dando ele como aposentado e morto, e ele ressurgiu das cinzas, tanto que ele faz o gol, ele fala em Ambeck que ele voltou. Então é algo incrível. E só dando um acréscimo aqui, o Neymar hoje pode colocar o nome dele assim em jogo, porque a seleção da Escócia é uma seleção que é muito fechada, jogou assim contra Marrocos e tudo. Então se o Neymar entrar com 0-0, infelizmente o Neymar ainda tem um talento maior que os jogadores ali da seleção brasileira. Ele pode entrar e mudar o jogo, mas vamos torcer que a seleção brasileira faça um jogo fácil e se classifique em primeiro lugar ali com os resultados entre Marrocos e Haiti também. Tá bom, amanhã cedinho nós estamos aqui para conferir o que foi que o seu Neymar fez, o que deixou de fazer e tudo mais. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar ou podemos tocar o barquinho Tem aqui? os jogos de hoje, se quiser passar rapidinho, só para Passa rapidão não deixar. Então para nós, Perfeito. por favor. No grupo B, lembrando que todos os jogos dos grupos serão no mesmo horário, só para não ter nenhum favoritismo, a FIFA faz isso para ser sempre no mesmo horário. Então 4 horas terá o grupo B, Bósnia-Herzegovina e Catar, e também o outro lado será Suíça e Canadá também. Já às 17 horas teremos Marrocos e Haiti, e às 7 horas da noite teremos o jogo entre Marrocos e Haiti e Escócia e Brasil. E finalizando a rodada de hoje, 10 horas da noite teremos Tchequia e México, e África do Sul e Coreia do Sul para finalizar a rodada desses grupos A, B e C. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vou comentar aqui Diga. com vocês aqui um negócio fora do nosso campo do futebol. O pessoal está cobrando, a gente falou, o Panunzi já abre o programa falando mal do Gilmar Mendes. Eu não estou falando mal do Gilmar Mendes, estou falando que o Gilmar Mendes está metido numa via cruz, ele sim fazendo fofoca, intriga por aí, contra o colega, que é uma atitude esquisita pra caramba. Nunca vi isso. E olha que eu morei em Brasília há 23 anos, o Lula está lá também há quase 40, e acho que nunca vi uma cruzada dessa, né, Lula? É uma cruzada imprópria e inédita. Vamos ver no que vai dar, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso no nosso papo de política de hoje, tá? Lula, alguma coisa Isso. mais para a gente poder encerrar? Não, só para dizer os meus palpites para os jogos do Grupo do Brasil hoje é 4-1 Marrocos e 3-0 Brasil. Cobrem-me amanhã. 4-0 Marrocos, 1-0 Brasil. 1-0 Brasil? Tá bom. Eu não Isso. vou nem dar palpite, porque eu não entendo nada mesmo de futebol, então minha opinião aqui não vale nada. Mas olha, que ganhe o menos ruim nesse jogo de hoje. Que perca o pior. Abraço. Tchau. Abraço, tchau. Vamos lá.
E não adianta, pessoal, eu sou pessimista com relação. Quando fala do Neymar, eu tenho um pouco de má vontade, eu preciso confessar isso para vocês. Vocês perceberam, né? Quando fala do Neymar aqui, porque eu acho esse cara tão cretino, sabe? Com relação às posições políticas, acho que ele faz muito mal para o país e o comportamento infantil dele dissemina valores por aí, né? Que é uma pena, que é lamentável. Mas vamos sair do futebol, vamos voltar para o mundo aqui, para o mundo do planeta Terra, um mundo que está pegando fogo lá em cima e está gelado aqui embaixo, né? Nós vimos aí essa onda de calor lá na Europa, está assustadora, gente morrendo aos borbotões. 44 graus ontem na França, a maior temperatura de toda a história, desde 1947, quando começaram as medições sistemáticas, tá? E o clima doido de pedra aqui para baixo também. Porque nós temos um inverno que está com cara de verão, de primavera, apesar da temperatura baixa, está chovendo a cântaros em São Paulo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se hoje alguém se metesse a plantar uma safra de soja, colhia bastante, tá? Porque nunca vi um inverno tão chuvoso quanto esse. E um amigo climatologista me explicou, olha, o mundo é mais ou menos como se fosse um pêndulo, quando esquenta demais num lugar, esfria demais no outro. Então é isso que nós vamos ver do efeito estufa e do aquecimento global, né? Temperaturas cada vez maiores no verão, cada vez menores no inverno. E comportamentos estranhos do clima como esse, de chover em plena época da seca e chover copiosamente, não é chover chuvinha não. Então vamos lá, olha, hoje está assim, olha, tem alerta pra caramba aqui no Brasil, alerta de queda de temperatura aqui onde deveria estar quente, que é lá nas cercanias do Tocantins e no Piauí-Serão, né? Piauí, Ceará, Maranhão. Aqui no centro-oeste brasileiro, vindo até o leste, né, o litoral do sudeste, aqui São Paulo, olha, alerta de chuvarada e alerta de queda da temperatura lá na fronteira com o Paraguai. Nós temos também alerta de geada lá no sul, nas Serras Gaúcha e Catarinense, e ventos costeiros lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver as temperaturas, como é que ficaram nessa madrugada? Olha, teremos chuva em toda essa área verde que está aqui, tá? No sul não teremos chuva. Porto Alegre vai a 14 graus, temperatura começou o dia com 3 graus lá em Porto Alegre, hein? Só 3 grauzinhos, inverno europeu. 13 graus Celsius de temperatura máxima em Florianópolis, que teve 6 graus na madrugada. Em Curitiba a temperatura também chegou a 3 graus. Curitiba não deixa ninguém para trás, né? Realmente é a geladeira do Brasil. Temperatura vai a 16 lá nas horas mais quentes do dia. Aqui em São Paulo vai continuar chovendo, está chovendo agora, a temperatura vai a 15, a mínima foi de 13 nessa madrugada. E no Rio de Janeiro, temperatura amena, 25 graus com 18 de mínima. Em Vitória, calorão, 29 graus Celsius de máxima. Olha essa faixa de cor cinza aqui no litoral do Nordeste, isso aqui significa cerração, tá? Neblina. Vamos lá, em Belo Horizonte não chove, a temperatura vai a 28, no Centro-Oeste, em Brasília, vai a 27 sem chuva, Goiânia também sem chuva, 29, em Campo Grande vamos ter 16 graus Celsius com chuva, olha, Campo Grande, que é uma fornalha, terá 16 graus de máxima hoje, o dia começou com 10 lá, em Cuiabá vai a 19, vai ter cuiabano congelando hoje lá. E teve mínima de 16 graus. Deve ter morrido gente lá em Cuiabá, só pode. Depois vou pedir para o Kleber Lourenço checar isso para mim. Em Porto Velho, a temperatura vai a 28, chove em toda a região norte, em Rio Branco vai a 29, em Manaus a 31, em Boa Vista 33, Macapá 33 também, Belém do Pará 34, em Palmas, no Tocantins, não chove, 35 graus, calorão por lá. No Nordeste, São Luís terá 32 com chuva, Teresina sem chuva 34, Fortaleza e as demais capitais todas sem chuva, a temperatura lá em Fortaleza 29, 30 em Natal, 28 em João Pessoa, 29 em Recife, em Maceió 30 graus Celsius, em Aracaju 29 e em Salvador 27 graus de temperatura máxima, com neblina. Então motoristas aí, cuidado agora de manhã cedinho, porque a cerração pode atrapalhar vocês, tá bom? Essa é a meteorologia de hoje e aqui, olha, a informação que está no site do UOL sobre a intensidade dessa frente fria que está entrando. Toda essa área azul aqui está sob influência dessa frente, especialmente os efeitos serão sentidos nessas áreas aqui que tem tom lilás, tá bom? Então, nas próximas 48 horas, só na sexta-feira é que nós devemos ter uma trégua desse clima inclemente de inverno aqui, tá bom? Pessoal, vamos então ver as manchetes aqui no site do ICL, que eu já vou chamar o Kleber Lourenço para atualizar algumas informações para a gente. Olha, isso aqui é uma afronta, né? Os Estados Unidos estão de olho nas eleições brasileiras e isso fez soar o alerta da diplomacia brasileira. O Trump diz que
a próxima eleição no radar é do Brasil, porque o Brasil é potência geopolítica aqui da região. Então, vamos botar as barbas de molho, tá? E começar a atuar no sentido de neutralizar pressões que certamente virão por aí. Felizmente, né, nós temos indicadores nas pesquisas de que um simples apoio de Trump não diz nada. E eu acho até que essa história toda está irritando tantos brasileiros que qualquer coisa que venha lá dos Estados Unidos, até mesmo entre os alienados da política e, enfim, o pessoal da dissonância cognitiva, não vai fazer o efeito que faria, por exemplo, que fez lá na década de 60 ou coisa parecida. De qualquer maneira, quando os Estados Unidos dizem que estão de olho em algum processo eleitoral, botem as barbas de molho, né? Vocês sabem o que os amigos deles aqui, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, pai, já fizeram para conspurcar esse ambiente, a confiabilidade do nosso sistema eleitoral, que é ótima, que ninguém sério coloca em questão. Bom, Digimais, né? Confusão grande aí sobre o banco do dono da empresa, da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, né? O ICL Notícias, meses atrás, falou sobre esse caso e acabou recebendo uma nota do Banco Digimais desmentindo o que não era mentira, tá? O Kleber daqui a pouquinho vai contar para a gente como é que foi que a gente entrou no assunto e o que é que foi que disse naquela época, mentindo assintosamente, a direção do Banco Digimais, o banco dessa empresa universal do Reino de Deus, tá? O banco é o banco da usura do segmento neopentecostal brasileiro. Olha, o Jacques Wagner, problemaço aqui para Lula e PT, não quer de jeito nenhum se afastar da liderança do governo do Senado, quer ficar lá até o recesso, né? Mas ele vai a Brasília conversar com o Lula e eu não sei qual será a reação do Lula, porque até agora foi muito tênue, né? O Lula, aliás, está fugindo do assunto abertamente, né? E Jacques Wagner está criando marola, está formando opinião, porque o comportamento dele pode morrer de fazer nota e dar explicação, porque a explicação é estapafúrdia. Eu não tinha dinheiro para comprar um apartamento, pedi para o banqueiro lá comprar para mim. Isso lá é postura de senador da República, sabe? E outra coisa, né, a Polícia Federal aponta indícios de que ele efetivamente se interessou por assuntos vinculados ao Banco Master que tramitavam lá no Congresso, como, por exemplo, aquela assintosa emenda do senador Ciro Nogueira para aumentar os limites do fundo, do fundo garantidor. Tá? Olha só, o ex-presidente do BRB, outro que está aí até o pescoço nesse escândalo do Banco Master, foi o homem que operacionalizou aquela fraude monstruosa para a venda do Banco Master, para que ele fosse adquirido pelo Banco de Brasília, o BRB. Está dizendo aqui, a Procuradoria-Geral da República não quer saber de mim, já deram 2 chances para o Vocaro, nem consideraram a minha delação premiada. Será que as autoridades públicas do Brasil, será que o Ministério Público, a PGR, é obrigada a aceitar a transação penal? Não me parece que seja, tá? E temos uma polêmica também, porque o governo decidiu renovar a importação de insumos para a fabricação de carros sem a cobrança de impostos, que beneficia a BYD, né? A BYD, que vinha pleiteando isso aí, conseguiu alargar um pouco mais o prazo para começar o processo de atender aos índices brasileiros de nacionalização. Mas levou por enquanto e a fábrica vai continuar competitiva, graças a esse favor conseguido do governo federal. Esses são os destaques, já vou chamar logo o Kleber Lourenço. Kleber, bom dia para você, meu caro, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, bom dia também para a galera do Papo Legal. Tudo ótimo. E você, Panunzio? Tudo beleza, Kleber. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro da sua matéria sobre o Banco Digimais. Quando é que foi aquilo? Foi em abril? Foi em abril, se não me engano. Abril, fevereiro, né? março, abril, isso. A gente falou sobre isso aqui no Desperta. O Kleber antecipou essa situação toda que o banco está vivendo hoje, tá? O que fez o Banco Digimais? Fez como a Igreja Universal faz sempre. Mandou uma nota lá, uma nota mentirosa pra caramba, desmentindo aquilo que não era mentira, e hoje a gente está vendo aí, né, uma operação fraudulenta, ativos que valeram 70 milhões, incorporados por 700 milhões para emissão de CDBs, juros extorsivos cobrados por essa instituição, que de cristã só tem o dono, né? Porque a prática é totalmente anticristã. Conta para nós como é que foi esse episódio lá de abril e o que foi essa nota que eles mandaram lá e por que ela era mentirosa, Kleber? Isso, em abril ainda desse ano, tinha dado uma matéria ali falando sobre a relação do Banco Digimais com o governo e a gestão Tarcísio de Freitas.
E eles mandaram para a gente uma notificação extrajudicial, negando ali os problemas apontados na matéria. Inclusive, eu vou pegar até alguns trechos para a gente falar de forma bem direta ali e não ter erro. Mas eles falam justamente sobre não ter evidência sobre problemas sistêmicos no banco Digimais e que, enfim, estaria tudo bem. Só que a investigação apontou ali o processo não só de problemas nos rendimentos e nos fundos ali gestados pela Digimais, mas também na liquidez do próprio banco. Inclusive apontou ali que o patrimônio teria sido maquiado e aumentado algumas vezes para além do que realmente seria. Eles negaram qualquer tipo de problema, qualquer tipo de irregularidade, mas o relatório da Polícia Federal, que embasou a operação de ontem, a representação, mostra que o cenário era outro. Inclusive, o próprio Edir Macedo só não foi alvo de busca e apreensão por não estar no Brasil, e coloca a notificação extrajudicial que eles enviaram para a gente toda em xeque, praticamente, quase sua totalidade. Então, coloca ali uma situação bem desconfortável para o Banco Digimais, que acabou sendo desmentido não por mim ou por qualquer outro colega da imprensa, mas principalmente por uma autoridade, a Polícia Federal, Panunzio. Pois é. Gente, eu acho engraçado aqui, estou vendo aqui o chat, né? Tem gente falando o seguinte, que eu sou eterno do ICL, quero retirar a minha eternidade porque o Panunzio está dizendo coisas aí que fazem eco com a imprensa golpista. Gente, vamos acordar? Vocês querem fazer com a gente aqui a mesma coisa que a publicidade faz com a imprensa grande, tá? Que é constranger. Eu não gosto desse assunto, então eu retiro meu dinheiro, vocês não falam mais, eu vou calar a boca de vocês. Que coisa feia, vamos ser democráticos, sabe? O Ulisses Guimarães, se eu não me engano, é o Ulisses Guimarães, viu, Kleber? Tinha uma frase que falava assim, todo mundo tem direito à própria opinião, não aos próprios fatos. Aqui com fato a gente não brinca, tá? A opinião, podemos discordar, divergir, não tem problema nenhum. Agora, fato é fato, a gente tem que noticiar. Até porque o gosto por uma situação ou por outra não baliza a pauta nem a agenda do noticiário. E para a gente ser bem sério, a gente precisa tratar a realidade como ela é, como realidade. Concorda, Kleber? Não dá para reclamar com o carteiro o valor do boleto, né, Panunzio? Pois é. Vamos lá, Kleber, próximo assunto. Seguindo, só para completar esse ponto, na notificação extrajudicial, inclusive, eles falam que não inexistem dados oficiais que sustentem alegações de irregularidades sistêmicas, Panunzio. Porém, no próprio relatório da PF há um trecho bem interessante também sobre isso, onde aponta: o Banco Central identificou, abre aspas, irregularidades cometidas por gestores do Banco Digimais consistentes na inserção de elemento falso em demonstrativos contábeis de instituição financeira sem amparo nas normas de regência, bem como na realização de operação de crédito vedada com o controlador do banco. Então, só esse simples trecho já coloca ali por terra toda essa questão. E aí, também falando ainda sobre Digimais, o relatório da Polícia Federal é muito enfático em traçar um paralelo também sobre a operação do Digimais e o escândalo do caso Master, falando que sim, o banco de Edir Macedo agiu de forma muito semelhante ao banco de Daniel Vorcaro, que hoje não ocupa mais as páginas financeiras e sim as páginas policiais. E aí fala, inclusive traça um paralelo falando que alguns das figurinhas conhecidas no caso Master, como o Maurício Quadrado, por exemplo, tentou ter participação em fazer uma compra, uma tentativa de aquisição do Digimais. O Maurício Quadrado, só para nossa audiência lembrar, ele é ex-sócio e ex-executivo do Banco Master. Então ele saiu do Banco Master e tentou ali fazer a aquisição do Digimais, que tinha uma operação muito parecida com o Banco Master, segundo a Polícia Federal, inclusive no que diz respeito a utilizar o Fundo Garantidor de Crédito como uma espécie de extensão do seu patrimônio. Então, como uma forma ali de tentar atrair mais investidores e tentar ali aumentar os seus rendimentos de forma extremamente artificial. Então, esse é outro problema elencado pela Polícia Federal e mostra ali que o Digimais, sim, tinha questões extremamente graves, Panunzio. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre as dores do PHC, o ex-presidente do BRB. O ex-presidente do BRB, a defesa dele está indignada, dizendo que mas o Vorcaro já teve 2 chances de apresentar a delação premiada, fala-se agora numa terceira, não avançou nada, enquanto ele, PHC, quer apresentar uma proposta de delação premiada, está sendo desprezado. Por que, vou dizer aqui, essa dor de corno processual? Kleber? Olha, Panunzio, eu conversei com fontes ligadas ao caso e acho que não é segredo para ninguém, mas a delação de Paulo Henrique Costa tem tudo para acertar em cheio
o Ibanez, o ex-governador do Distrito Federal, que constantemente falamos ali como ele passa ileso sobre diversos problemas ao seu redor. Então, Ibanez Rocha seria o principal alvo dessa proposta de delação. E no dia, se não me engano, no dia 11 ou 12 desse mês, a defesa de Paulo Henrique Costa protocolou uma petição no sistema do STF, questionando, inclusive, que basicamente, assim, sendo bem honesto, foi abandonada pela Procuradoria-Geral da República e que desde que ofereceu a proposta de delação, ofereceu ali dizer o que sabe sobre todo esse esquema envolvendo o Banco Master e o BRB, foi solenemente ignorado. Inclusive, na peça enviada ao ministro André Mendonça, há um trecho bem interessante que eu vou ler para vocês. Presta atenção nisso, Panunzio. Desde a primeira decisão cautelar em novembro de 2025, portanto, há 7 meses, com exclamação, inclusive, coloca ali com exclamação 7 meses, o requerente, a despeito de diversos pedidos formulados, nunca foi interrogado pelas autoridades. Inclusive, traça um paralelo com o próprio caso do Daniel Vorcaro, chegando a falar que, olha, enquanto o Daniel Vorcaro já foi para sua segunda proposta de delação, a gente sequer foi ouvido pela PGR. Estamos sendo totalmente ignorados pela Procuradoria-Geral da República. Então, coloca um ponto muito grave e mostra a irritação não só de Paulo Henrique Costa, mas da sua defesa também, como a forma que vem sendo tratada pela Procuradoria-Geral da República. Devemos lembrar também que Paulo Gonet é extremamente próximo de Gilmar Mendes, que é também extremamente próximo do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então, olha, a lei que estabelece trinca. Como é feita a delação premiada é a lei número 12.850. Eu dei uma olhada nessa lei e não encontrei ali nada que obrigue o Estado a aceitar a transação penal. É como um negócio qualquer. Inclusive, a PGR, que representa o Estado aí, ela pode rejeitar os termos propostos. Então, ela pode não receber também, né? Como foi com o Vorcaro. Exatamente. Aconteceu com o Vorcaro. Então, quem pode rejeitar, quem pode recusar, pode até não receber. Agora, o interesse da justiça é de que o réu produza todos os elementos de prova em seu benefício, porque o processo é o momento em que o réu fala, né? Então, não sei se está certo ou se está errado, mas o fato é que tem muita coisa estranha nesse ambiente das delações premiadas aí. Eu realmente estranho o fato de que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro não foram minimamente incomodados depois daquele papo de aranha, né, com o Daniel Vorcaro, que o Flávio Bolsonaro extorque dinheiro do banqueiro lá, que tenta tomar o dobro do custo do filme, provavelmente para botar no bolso deles lá, porque não tem outra explicação. Agora, o Ibanez realmente é outra coisa que incomoda a gente, porque cadê esse cara no processo? Não se ouve falar de nada. É o chefe da quadrilha do Distrito Federal que ia fazer a compra do Master pelo BRB. Aí tem cheiro de coisa estranha mesmo, né, Kleber? Isso mesmo. Inclusive, eu conversei com alguns auxiliares do ministro André Mendonça que ficaram surpresos com a forma que está sendo conduzida ali o processo de delação, ou melhor, que não está sendo conduzida a proposta de delação do Paulo Henrique Costa, e comentaram comigo, olha, esse é um caso, por exemplo, que a defesa nunca criou problema para o caso, ou seja, não fez uma série de vazamentos seletivos tentando guiar a imprensa e a opinião pública para certas direções, não tentou ali oferecer delações seletivas, não tentou ali plantar qualquer dúvida ou embaraço à investigação, não tem uma estrutura ali de investigação e coação como tinha Daniel Vorcaro, e mesmo assim é um caso que foi totalmente escanteado pela PGR, que precisa analisar. Lembrando, no processo de delação, quem faz a primeira análise é a Polícia Federal e a PGR, ou as duas juntas, ou uma ou outra, a quem for oferecida a proposta de delação. Nesse caso, foi oferecida apenas a PGR, por isso que a PF não está nesse caso, mas chamou a atenção, inclusive, dos aliados ali de André Mendonça, essa questão da delação do Paulo Henrique Costa. Inclusive, já há algum tempo que eu ouço em Brasília que há um desconforto entre o entorno de André Mendonça e a Procuradoria-Geral da República, Panunzio. Então é outra coisa ali que cria mais dificuldades e mais óbices à investigação. E não é a primeira vez, a gente já viu no passado, se não me engano, durante a 7ª fase da Operação Compliance Zero, o ministro André Mendonça chegou a dar uma bronca na PGR, que era contra a execução daquela operação naquele momento. Muito bom. Olha, só para tranquilizar o pessoal do chat que eu critiquei aqui, ninguém vai censurar ninguém por estar criticando a gente não, tá? Só estou falando que esse comportamento é um comportamento bastante insidioso e reprovável. Você, quando ameaça retirar o patrocínio, entre aspas,
a um veículo de comunicação porque não concorda com as notícias que ele seleciona, você está sendo censor, tá? E está tentando impedir outras pessoas que pensam diferente de você de receber um noticiário factual, que é o que a gente trabalha aqui. Como eu disse, podem me atacar à vontade pelas minhas opiniões, não tem problema nenhum. Eu não sou o dono do mundo. O Kleber também não é, mas quando a gente lida com fato, a gente tem que ser escorreito, a gente tem que ser... É papo reto, né, Kleber? Rapidinho, Kleber, para onde vai o Vorcaro? O Vorcaro volta para Papuda, vai para Papudinha, o que o André Mendonça vai fazer com ele? Olha, eu conversei com os auxiliares ali, no entorno de André Mendonça, a expectativa é que ele se mantenha na Polícia Federal, principalmente por 2 pontos. Essa semana, o careca do INSS, também conhecido como Antônio Carlos Rodrigues, ele fez uma denúncia ao STF falando que ele foi acossado por 2 agentes penitenciários, ou seja, foi chamado de canto e pressionado para que fizesse uma delação premiada. Ele denunciou isso ao André Mendonça, que ficou muito incomodado, e temos um grande impasse com a questão do Daniel Vorcaro. Na Papudinha, ele não teria como evitar que ele tivesse contato com outros presos de relevância e investigados, como até o mesmo próprio Paulo Henrique Costa ou Anderson Torres, que foi também membro do governo do Distrito Federal na gestão ibanês. Além disso, na Papuda, não teria como garantir a segurança dele, e no Presídio Federal, Panunzio, não teria como, caso ele faça um processo, ofereça outra delação, não teria como ele se encontrar com os advogados, até por causa das restrições das penitenciárias federais. Inclusive, essas fontes com quem eu conversei falaram que vem nessas seguidas propostas de delação premiada de Daniel Vorcaro uma estratégia bem interessante, que seria, em primeiro ponto, que tentar cavar nulidades no caso, ou seja, veja que toda vez que tem uma proposta de delação, começa um vazamento Holândia de que vai ter, que vai deixar de ter, e vira um verdadeiro alvoroço na imprensa. E isso, segundo fontes com quem eu conversei na própria PGR, em grande parte vem, segundo eles, do entorno de Daniel Vorcaro. E o segundo ponto seria para dificultar o envio de Daniel Vorcaro para uma penitenciária federal, já que lá ele não teria condições de fazer um processo de delação premiada pelas restrições que eu mencionei. Até mesmo o Ministério da Justiça foi muito claro em falar, olha, se ele for uma penitenciária federal, nós não podemos abrir exceção para que ele receba advogados, ou possa gravar, anotar coisas, ter acesso ao papel e coisas do tipo, para que não passe recados. E que coloque em risco todo o sistema penitenciário federal. Então, eles veem isso como uma estratégia de toda hora que ele fica ali. Repara que ele coloca uma proposta de delação e aí fica ali criando confusão, não avança, fala coisas que já sabe. E aí também tem esse terceiro ponto, que a gente já falou em outras apurações aqui no Desperta, que é para ficar empurrando a investigação com a barriga, porque isso mobiliza os investigadores, cria ali um embaraço para toda a investigação que precisa parar, analisar o que ele está oferecendo e depois voltar para o caso. Então, é uma estratégia muito ali que chama a atenção das pessoas que estão acompanhando o caso com quem eu conversei, de Daniel Vorcaro, e ao que tudo indica, ele vai se manter na superintendência da Polícia Federal, enquanto esse embaraço de para onde vai ou como vamos garantir a segurança de Daniel Vorcaro não for estabelecida. Como dói colocar um banqueiro na cadeia, né? Quantas questões aparecem. Muito Kleber, difícil. Valeu, Kleber. Um abração para você. Obrigado. Até amanhã, tá? Imagina, até. Tchau, tchau. Eu vou tocar aqui, porque eu preciso chamar o Lula de volta aqui, porque nós precisamos falar sobre política, né, gente? O dia tá pegando fogo. Cadê você, meu caro Lula? Apareça. Abre-te, Sésamo. Veio o Lula aí. Tudo bem, Lula? Aqui. Abracadabra, né? Abre-te, Sésamo. Tudo bem. Abre-te, Sésamo é outra coisa. Ô, Lula, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria voltar um pouquinho à questão... Olha, o Eduardo Moreira foi receber uma comenda lá no Rio Grande do Sul e foi lá para continuar algo que eu acho que é muito importante do que ele faz, que é essa cruzada contra as bets. E ele reiterou ao receber essa medalha que o Brasil precisa proibir as bets. E isso depende da vontade do governo, que não parece ter muita vontade com relação a isso. Mas ontem o Cazé veio a público para dizer o seguinte, parece muito conformado. Esse cara que um dia foi um revolucionário da internet, criou um sistema de comunicação a partir da sua capacidade de transmitir pequenos eventos esportivos, está completamente entregue a elas. Vamos ver o que o Cazé falou e vamos comentar isso aqui um pouquinho, porque isso não é um problema do esporte, isso é um problema da política. Roda para nós aí, Alex. E falar da proposta da Érica Hilton também. Isso, exatamente. Roda para nós aí, por favor. Várias vezes a galera já falando em vídeo e tal. Oh meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet, tem bet pra tudo que é lado, tem 20 bets no jogo. É fato, né? Não tem muito o que fazer. Mas é o que mais paga hoje, né? É o que faz girar o negócio.
Tu acha que isso não prejudicou, não? Não. Acho que não. Prejudicou o quê? Se a galera ficar... A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? Prejudicar as pessoas que estão morrendo por conta da jogatina que está enchendo o seu rabo de dinheiro, Casimiro. Essa é a questão. Não é prejudicar o seu negócio, é prejudicar o seu público, sabe? É ver gente se matando por causa de dívidas acumuladas por um sistema que tem uma traficância. Vocês se transformaram em traficantes. E vocês estão fazendo apologia a uma droga poderosa que se chama vício em jogo, ludopatia. E parece que não acontece nada. Desde que a gente enche o nosso rabo de dinheiro, dane-se. Eu vou falar a palavra, olha, foda-se o pobre coitado do telespectador que está recebendo esse massacre publicitário, né, Lula? Exatamente. Aí tem a proposta da deputada Érica Hilton. Temos ela aí, o post dela, para colocar no ar? Temos. Vamos lá. Roda para nós, Alex, por favor. Bom, a deputada Érica Hilton está propondo ao Ministério Público da União, à Procuradoria-Geral da República, que acionem os canais, as emissoras de TV que têm os direitos para a transmissão dos jogos. É a Cazé TV, é a Rede Globo também, né? É o SBT. Eu não tenho visto se o SBT tem propagandas de bets, né? Mas a Globo sim tem, a GE TV, o Sport TV, que também transmite, todos do ambiente Globo, para impedir, né, e isso é muito correto, que jornalistas façam indução de apostas em odds, né? O Cazé chama de ads, eu não sei se é essa a expressão certa, mas eu chamo de odds, né? Nas odds e nas apostas, naquele QR Code que aparece no videozinho. Por que que isso está acontecendo? Porque como o Fábio falou aqui, as apostas esportivas, as bets estão destruindo a economia popular, estão destruindo as famílias e estão destruindo as pessoas, porque estão aniquilando com a capacidade financeira e trazendo para dentro dos lares brasileiros a impossibilidade de pagar as contas, de ascender socialmente, e estão se convertendo, sim, esses que fazem propagandas de bets, porque bet vicia, e é uma droga tão viciante no nosso sistema químico do nosso organismo, quanto uma droga química, né? É vício. Eles são atravessadores do tráfico que tira o dinheiro de circulação da sociedade e das famílias. Esse apelo, né, da deputada Érica Hilton tem que prosperar e tem que ser comprado pelo comando dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério da Fazenda, o governo federal já tem muito claro que o que mais prejudica a economia popular brasileira, a capacidade de consumo das famílias, a possibilidade de ascensão social da base da pirâmide social brasileira, é essa droga das bets que está marcando esta Copa, porque toda a Copa do Mundo, isso num caráter planetário, internacional, do negócio Copa do Mundo, ela está centrada nas bets. As bets estão destruindo o futebol. E se há uma coisa marcante extra-campo dessa Copa para o Brasil, é a mudança que se perpetuará das transmissões esportivas e da forma como nós consumimos o esporte, qualquer um deles, né, nas plataformas de vídeo, porque nada será como antes depois dessa Copa do Mundo e depois do sucesso empresarial da Cazé TV, que não é mais do Cazé. A Cazé TV é hoje uma empresa de uma multinacional, né, chamada Live Mode, né? É isso que está em curso, Fábio.
Bom, agora, gente, eu vou mostrar um outro absurdo. Hoje, eu com o Lula conversava às 4 horas da manhã, dois velhinhos, madrugadores, que caem da cama muito cedo, e aí ficamos trocando conjecturas aqui pelo WhatsApp. Ele me mostrou um negócio, eu não conhecia isso, não vi isso lá para trás. Se tivesse visto, eu me lembraria, porque é tão repugnante, só que é um material que está sendo revivificado agora para quê? Como fogo amigo na campanha da extrema-direita brasileira. Extrema-direita contra extrema-direita. Isso saiu ontem num post da Damares Alves, né, que todo mundo sabe quem é, e para fustigar o Renan, o candidato que os bolsonaristas deploram. Não é isso, Lula? Pode falar, Lula. Isso, é o fogo no parquinho da extrema-direita, né? Na verdade, não foi de maneira objetiva colocado num post da Damares Alves, não. Isso está sendo, que a gente vai ver já já, está sendo reavivado no submundo da internet, das redes, dos perfis sociais da extrema-direita, que é uma reação do bolsonarismo para tentar destruir o Renan Santos, o candidato a presidente do Missão, né, que é o MBL Rede Vivo. Vamos ver aqui o vídeo e depois a resposta que o Renan Santos deu lá atrás já. Manifestação esquerdista, jogral. Eu falo, vocês repetem. Nós democraticamente decidimos que vamos caminhar até o bar Violeta. Que foi selecionado e negociado pela agente Bárbara Tonelli. Se não formos permitidos de entrar, a Bárbara será estuprada. Olha que absurdo total essa afirmação. Tudo bem, foi lá em 2018, mas o cara que pensava isso em 2018 vai merecer o voto hoje de alguém no país do feminicídio, Lula? Incitação ao crime de estupro, uma coisa absolutamente nojenta, né? E misoginia, e objetificação da mulher, né? E isso de maneira aberta. Esse vídeo é de 2018, ele circulou muito fortemente em 2021, que já ensejou uma resposta do Renan Santos e da Bárbara Tonelli, né, em 2021, quando a Damares Alves era ministra, né, do governo Bolsonaro e abriu uma investigação sobre esse vídeo. Agora ele foi restaurado no submundo do bolsonarismo, né, de novo para queimar, né, o Renan Santos, que ameaça o Flávio Bolsonaro. Então aí nós temos o seguinte, a notícia é o temor da extrema-direita bolsonarista à ascensão do Renan Santos, mas quem é o personagem Renan Santos? Ele justificou lá em 2021 que nesse vídeo ele estava alcoolizado, que era uma brincadeira de estudantes, que a Bárbara Tonelli é amiga dele, e continua hoje, até hoje no MBL. Tá aí a nota que ele deu em 2021. Foi com grande assombro que descobrimos que neste dia, alguns blogs bolsonaristas e a ministra Damares Alves compartilharam um recorte de um vídeo tirado de contexto, buscando destruir a reputação do Renan Santos. Aí fala... O vídeo foi gravado em novembro de 2018 e mostra a confraternização de alguns amigos. Na ocasião, consumiam bebidas alcoólicas e faziam brincadeiras e piadas entre si. Piadas. O grupo rumava de um bar em bar, fazendo discursos sem sentido, até porque estavam bêbados. E numa destas piadas, Renan fez uma chamada infeliz. Ele reconhece com sua amiga de anos, Bárbara Tonelli. Ele pediu desculpas prontamente e todos seguiram na festa até encontrarem um bar mais próximo. Aí ele ainda tenta justificar. Não há nada de ilícito ou criminoso nas brincadeiras feitas naquela noite. Bom,
Essa é a nota dele, ainda segue um pouco, assinada pela própria Bárbara Tonelli. Agora, é crime. Qual é a notícia que nós temos aqui? Ontem, Fábio, nós falávamos que o Renan Santos está roubando o eleitorado, né, evangélico, né? O Renan Santos está se tornando uma alternativa evangélica. Aí esse vídeo é tirado do fundo do baú, né, nas redes bolsonaristas, para quê? Para queimá-lo, tá aí. Misoginia, ataque à mulher, ataque à família, bebedeira. Qual é o subtexto aí? O Renan Santos bebe, fica bêbado, e bebe mesmo. Agora, a reação dele é absolutamente descabida. Vamos ver como é que ele reage agora, né, na cena política, porque o parquinho da extrema-direita está pegando fogo e os bolsonaristas pegaram um combustível autóctone de dentro do parquinho da extrema-direita e estão tocando fogo naquele que queria se construir como terceira via do mercado. Vamos ver como é que eles reagem. É isso que está em curso hoje no noticiário, Fábio. Ô Lula, eu também bebo de vez em quando, mas a bebida não muda o que eu penso sobre nada. A bebida não tem a capacidade de me transformar num monstro, como isso aí. Então não adianta, a pessoa que fala... E olha, a gente fala aqui 1 hora por dia de improviso, sem teleprompter, sem roteiro, sem nada. Sujeitos com grande risco a falar alguma bobagem eventualmente, coisa que efetivamente acontece. Mas isso é um absurdo, tá? E nós estamos aqui numa semana dos absurdos, porque ontem foi o dia de noticiar que a dona Karina Cufa, advogada, né, dos Bolsonaro, vai se casar com o Thiago Brenan, aquele estuprador condenado a 10 anos de cana. Sinceramente, eu espero que para ela as coisas terminem melhor do que terminaram para as antecessoras dela como companheiras desse monstro que está preso lá. Mas o mal que isso faz para a causa da luta contra o feminicídio, da luta contra a agressão à mulher, né, do respeito à condição feminina, isso é impagável. Então, gente como esse Renan, obviamente que eu jamais daria meu voto a um, mas serve para marcar muito bem qual é o lado ideológico de onde nasce a mentalidade que se propõe a governar um país como o Brasil. Imagina o Renan Santos na presidência da República tomando um porre, tá? Todo mundo bebe, Fernando Henrique bebia, Lula bebe, todo mundo bebe, tá? Eu bebo, Lula bebe, todos nós. E imagina o que um cara desse, que é capaz de esboçar uma bestialidade como essa, é capaz de fazer com uma caneta na mão, uma caneta pesada como a de presidente Exatamente, da República. Né? Não, e olha, vamos dizer que até o Marcos Pereira, deputado, presidente do Republicanos, partido do Edir Macedo, ele finge que não bebe, afinal de contas ele é pastor também, mas ele bebe sim, ele tem uma adega maravilhosa no escritório político dele aqui em Brasília, lá no Lago Sul, tá? Então é tudo encenação. Tanto é encenação o que a extrema-direita está fazendo para expor o Renan Santos, quanto é encenação essa desculpa esfarrapada do Renan Santos, tentando justificar os demônios que saem de dentro dele na hora que ele bebe. Isso é uma maluquice. É uma maluquice. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque é vontade de ficar falando mal desse cara aqui um tempão. Mas não dá mais, já falamos o suficiente também, né? Já está informado você aí. Lula, e está muito animado para o documentário que vem aí no domingo? O Lula é o pai da criança. Animadíssimo, viu, Fábio. Pois é, a série documental Secreto, Orçamento Secreto, que está maravilhosa. Inscrevam-se aqui no despertaicl.com.br, né, para assistir o documentário. É gratuito, a inscrição é gratuita, ninguém vai cobrar ingresso. Um ótimo debate que teremos no domingo e depois a série documental que abre, inclusive, com a reportagem do Fábio Panunzio sobre o Dark Horse, recebendo dinheiro público, todo esse furdúncio em torno do Dark Horse, né, Fábio? Tá feita a chamada, então, gente, é super importante, tá? O documentário está muito bacana, tem a participação da Heloísa, todo o nosso time, da Alice Maciel, enfim, todo o time do ICL trabalhou Amanda Miranda, Manuela Borges. Todo mundo aqui se empenhou para mostrar ao Brasil o que é
o tal do orçamento. Eu diria que não se restringe só ao orçamento secreto, não, foi muito maior, né? O escopo foi maior. Ao orçamento impositivo, vamos dizer assim, que é a mãe de todos os males contemporâneos da política brasileira, que não são poucos, né, Lula? Isso. E ao final da série, né, que são 6 reportagens, você terá disponível o documentário maior, né, com 1 hora e 22 minutos de duração, que vai ficar disponível na plataforma do ICL. Muito bom. Olha, gente, antes da audiência, eu só preciso agradecer aqui ao pessoal do Rio Grande do Sul. Eu falei que o Eduardo Moreira foi lá para ganhar uma medalha e falaram muito bem do Desperta aqui. Nós ficamos super contentes ontem com o feedback que recebemos de lá. Estamos tentando todo santo dia aqui melhorar o jornal. Vocês viram quanto nós já ganhamos aqui, né? Ganhamos o Lula, ganhamos o Kleber e devagarzinho a gente vai ganhando um monte de recursos aqui para tornar esse noticiário cada vez melhor e mais correto para você, tá bom? É isso aí, né, Lula? Devagarzinho a gente vai caminhando. Valeu, Lula. Até amanhã. Fábio. Obrigado, viu? E antes de sair, vamos mostrar para você a nossa audiência, né? Cadê? Está aqui na tela, vamos ver como é que foi o desempenho hoje aqui. Estamos ali nós na frente de novo, com 24.649 pessoas, você é uma delas, muito obrigado pela sua audiência. Em segundo lugar, a Jovem Pan, atrás 6 mil da gente, e depois 4 mil para trás da Jovem Pan CNN, Revista Oeste, Handball. Gente, é tão legal ver isso aqui nesse quadro, vocês não têm noção da minha felicidade com esse primeiro lugar que vocês dão na audiência para a gente, tá bom? E você agora segue com o N1, onde tudo que foi dito aqui vai ser aprofundado e o que não foi dito vai ser revelado. Bom dia para você, até amanhã, estamos de volta aqui às 7 da manhã. Ipojuca, Pernambuco, número 60 de uma rua sossegada. Simone morava com os pais e dava aulas na cidade mais rica do estado. Ela foi chamada para depor e poderia finalmente esclarecer a rota do dinheiro que sumia. Mas quando chegou o dia, não pôde falar, o delegado não estava lá. Tensa, Simone voltou para casa. Encontrou sua mãe no portão, mas também 2 homens do outro lado da rua. Foi quando ela se virou e perdeu a vida. Essa história que eu encontrei lá mostra um lado da corrupção que não é só notícia, não é só dinheiro, mas uma história de corrupção que ganha um rosto e um nome. Uma história que faz desaparecer vagas em escolas, leitos em hospitais e pessoas que imaginavam um futuro diferente para todo o Brasil. Acompanhe comigo, Heloísa Vilela, essa história de medo e silêncio no documentário especial do ICL chamado Orçamento Secreto. Ele vai ao ar no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Garanta seu ingresso gratuito.